Olá, tudo bem? Wagner Cipriano aqui. Bom, hoje eu quero falar com você sobre uma revolução que foi muito, mas muito importante para toda a sociedade e para o mundo, tá? Uma revolução que foi extraordinária, mas não foi a Revolução Industrial, não foi a Revolução Francesa, e também não foi outros tipos de guerras nem de lutas contra racismo, contra a abolição da escravatura, por exemplo. Não. A revolução que nós queremos abordar hoje foi uma revolução que transformou a Europa e chegou até os nossos dias no tempo moderno. Uma revolução que deu direito ao homem, ao ser humano, a adorar ao Deus que queria, não é verdade? Trouxe verdades absolutas em respeito à palavra de Deus, trouxe mais liberdade de expressão para o povo. Esta revolução é a chamada Reforma Protestante. Portanto, hoje nós estaremos falando aqui nesse vídeo sobre o legado que a Reforma Protestante deixou para os cristãos de todo o mundo, inclusive para nós aqui brasileiros, tá bom? Um grande abraço para você. Contra a abolição da escravatura, por exemplo. Não. A revolução que nós queremos abordar hoje foi uma revolução que transformou a Europa e chegou até os nossos dias no tempo moderno. Uma revolução que deu direito ao homem, ao ser humano, a adorar ao Deus que queria, não é verdade? Trouxe verdades absolutas em respeito à palavra de Deus, trouxe mais liberdade de expressão para o povo. Esta revolução é a chamada Reforma Protestante. Portanto, hoje nós estaremos falando aqui nesse vídeo sobre o legado que a Reforma Protestante deixou para os cristãos de todo o mundo, inclusive para nós aqui brasileiros, tá bom? Eu quero que você imagine nessa hora poder intrigante, um poder que é capaz de controlar tanto o homem no aspecto de sua religião, quanto também na forma em que ele vive, tá? Um poder que é capaz de controlar o homem em todos os aspectos da vida dele. Pensou agora nesse poder? Então, agora imagina um homem que desafiou todo este poder no seu tempo, mudando assim a história. Este homem, que foi um dos principais reformadores, chamado Martinho Lutero, ele foi o principal do movimento chamado Reforma Protestante. Tá? Este homem, ele teve a capacidade de mudar a história do cristianismo. Oi? Você já deixou seu like aqui hoje? Meu amigo, seu like não custa nada, mas nos ajuda muito no crescimento deste canal. Deixe o seu like e se inscreva. Muito obrigado. Então, este monge no século XVI era um monge católico, e a Igreja Católica, ela tinha por costume, isso faz parte da história, a gente não está aqui para criticar a Igreja Católica, mas isso fez parte da história da Igreja Católica. E este monge, ele pertencia à Igreja Católica, e a Igreja Católica tinha a prática de vender indulgências. O que era a indulgência? A indulgência nada mais era do que a promessa de uma salvação através de dinheiro. Então esta corrupção acontecia dentro da igreja.
E Martinho Lutero, ele fica extremamente irritado, aborrecido com a atitude da Igreja Católica. Chega um dado momento que ele não aceita mais. Ele não aceita mais. E ele quer uma mudança dentro da Igreja Católica. Por causa dessa irritação, por causa do conceito, por causa da leitura da palavra, aquilo que ele entendia como sendo verdade, sabendo que a Igreja Católica estava se corrompendo através da venda das indulgências, não é verdade? E aí ele decide afixar 95 teses na Catedral de Wittenberg. E isto foi, na verdade, o princípio de uma reforma protestante dentro da Igreja Católica. Conceitos que a partir das 95 teses foram mudados, conceitos que foram transformados através das 95 teses que foram afixadas na Catedral de Wittenberg. A coragem de Martinho Lutero e o seu destemor acendeu uma chama dentro da igreja que varreu toda a Europa e o mundo e chegou até os tempos modernos. E aí, meu irmão? Você já tinha ouvido falar de Martinho de Lutero e de sua história? Como cristão, nós temos a obrigação e o dever de conhecer a história de Martinho Lutero. A gente não está falando aqui simplesmente de teologia, mas a gente está falando de uma reforma que mudou a história do cristianismo. Então você como cristão, você como pertencente ao povo de Deus, você tem a obrigação de conhecer a história da Reforma Protestante e conhecer um pouco também da história de Martinho Lutero e do legado que o Lutero deixou. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isto não foi só uma disputa teológica de ideias, não. Na verdade, foi uma luta pelo controle da verdade e pela liberdade espiritual que cada crente, que cada pessoa podia ter em relação ao conhecimento da palavra e adoração ao Senhor. E você precisa conhecer essa história. E é por isso que você está aqui, para conhecer um pouco da Reforma Protestante. Ao longo desses vídeos que serão publicados aqui, nós estaremos falando também sobre os reformadores que contribuíram para a Reforma Protestante. Que nós tivemos muitos reformadores ao longo dos séculos. Muitos reformadores. Dentre eles, Martinho Lutero é o principal. Oiê, você já comentou no nosso canal hoje? Então, por favor, comente. Nos dê a sua opinião. Fale conosco o que você está gostando. Fale o que você gostaria de ver aqui no Legado Pastoral, tá bom, querido? Um abraço! Lutero não estava sozinho nestas batalhas como reformador. Houve outros reformadores antes da reforma propriamente dita e também após a reforma protestante. Mas alguns reformadores se despontaram juntamente com Lutero, foram contemporâneos a Lutero, e nós estaremos abordando sobre a história e vida desses reformadores aqui também no canal Legado Pastoral. E eu convido a você a deixar o seu like e assistir outros vídeos aqui também no canal, para que você sempre esteja inteirado dos nossos vídeos. Se você ficar aqui em nosso canal, você vai descobrir
como esta reforma protestante, juntamente com seus reformadores, mudaram o mundo até chegar na nossa era moderna. Vamos lá, o legado dessa reforma está presente em situações diversas no mundo. Muitas situações. Situações que você nem imagina. O desenvolvimento da ciência, que a Igreja Católica controlava a ciência, controlava a vida religiosa e também o destino da alma da pessoa, né? Então essa reforma protestante, ela redefiniu o papel do Estado, da Igreja e também do indivíduo. Então, se você quiser descobrir como a reforma ainda influencia a sua vida hoje, então se inscreva aqui em nosso canal e acompanhe os nossos vídeos, que nós estaremos falando sobre também os reformadores que mudaram a história da humanidade. Antes da Reforma Protestante, ou melhor, durante a Reforma Protestante, nós tivemos grandes nomes que mudaram o conceito de igreja e de verdade que a Igreja Católica pregava. Nós tivemos grandes nomes, que um deles eu já falei aqui, que foi Martinho Lutero, mas nós tivemos outro, nós tivemos João Calvino, nós também tivemos Zwinglio, nós também tivemos John Knox. Esses foram nomes que eu estou citando aqui, que juntamente com Martinho Lutero, durante o período de Martinho Lutero, eles também contribuíram para a Reforma Protestante. Mas antes dessa Reforma Protestante acontecer, nós também tivemos nomes que foram da pré-reforma, digamos assim. Antes da Reforma Protestante acontecer, nós tivemos nomes que já atuavam para que essa reforma ela acontecesse na vida das pessoas. Nós tivemos John Wycliffe, John Hus, nós tivemos Savonarola, são nomes que atuaram antes da Reforma Protestante. E nós também tivemos muitos nomes que atuaram depois da Reforma Protestante, contribuindo assim para a continuação do sistema de reforma, que foram eles. E pós-reforma, nós tivemos Philippe Melanchthon, não sei se essa é a pronúncia correta, Heinrich Bullinger, também não sei se essa é a pronúncia correta. Nós também tivemos Teodoro de Beza, que foi o sucessor de João Calvino. Esses são os nomes, ainda tem outros ainda, como por exemplo, John Wesley, já no século XVI, não é verdade? Que muito contribuiu para uma mudança na vida diária do comportamento do crente. Grande abraço para você, que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Continua conosco. Você já viu a nossa seção de links? Então, se você dá uma olhadinha aqui na parte de baixo, na descrição, existe aí alguns links. E se você puder nos ajudar, clicando em algum desses links, de repente te interessando alguma coisa, você vai comprar um produto e nós vamos ganhar uma pequena comissão. Então nos ajuda aí, por favor. Olá, tudo bem? Deixa eu falar quem sou. Meu nome é Wagner Cipriano da Silva. Eu sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana. Sou escritor, professor teológico, bacharel e mestre em teologia e também sou capelão. Então, querido, eu estou aqui nesse momento único e transformador, estabelecendo um vínculo, uma conexão com você através desse canal Legado Pastoral. E eu gostaria que você me desse uma oportunidade para mostrar o meu trabalho para você, tá bom? Um abraço!